Olá, como vai? Tudo bem? Meu nome é Sérgio Luongo, eu sou pastor da Igreja Evangélica Água Viva aqui em Santos, no estado de São Paulo. E hoje eu quero trazer para você mais um tema atual, um tema que gera muitas dúvidas no coração das pessoas, que foi colocado para mim num desses dias como a situação do policial militar, ou a situação de um militar cristão, quando ele tem que, em defesa da sua profissão, em defesa do seu país, atirar numa pessoa e matar essa pessoa. Será que isso é correto? Será que a palavra de Deus permite que isso aconteça? Qual é a situação que essa pessoa que é cristã ficaria diante de uma situação como essa? Nosso objetivo aqui é tratar de uma maneira sintética, porque esse é um assunto da ética cristã, que nas nossas aulas, nas faculdades teológicas, levam mais do que 2 ou 3 aulas para se tocar na complexidade desta situação. Mas nós vamos trazer aqui, como objetivo desse canal, uma síntese para que a gente possa entender um pouquinho a respeito disso. Depois, se você tiver mais dúvida, você nos escreve por e-mail, você entra em contato com a gente pode te dar aí uma apostila completa, a gente pode estar fazendo uma ministração na sua igreja, a gente pode estar fazendo uma ministração no seu grupo, para que você possa entender um pouco melhor a respeito disso. Então a gente vai perceber aqui os questionamentos que advêm ao povo de Deus. Qual deve ser a atitude do cristão quando ele se depara com uma situação como essa, uma situação de guerra, uma situação de combate à violência? É correto tirar a vida de uma pessoa por ser realmente um policial, um militar cristão, ou seja, por receber ordem da sua chefia para agir dessa maneira? A gente vai ver que o assunto é bastante difícil. E muita gente pergunta, mas se o assunto é difícil, por que abordá-los? Porque a guerra faz parte do cotidiano, a violência faz parte do cotidiano. E nós temos muitos irmãos em Cristo nossos participando desse momento, como militar ou como policial, que ficam sempre nesse dilema. E a gente precisa esclarecer isso. O que a Bíblia fala sobre guerra? Narrativas de guerra na palavra de Deus são inúmeras narrativas de guerra e que você já deve ter ouvido falar. E a gente vai ver muitas passagens que falam sobre guerra. Mas qual a participação do povo de Deus com relação a essa situação, de guerra ou de combate à violência? Primeiro, na palavra de Deus, a gente vê o povo de Deus participando do combate à violência, ou participando de guerra, quando ele estava sobre um governo teocrático, ou seja, quando Deus era o centro do governo, era Deus que governava a sua nação. Na nação dirigida por Deus, o Senhor mandava esta nação para a guerra para estabelecer os seus princípios de moral, de ética, para estabelecer os princípios do reino de Deus, que são os princípios do amor, o princípio de compaixão, o princípio de moral, e que eram muitas vezes corrompidos por outras nações, e as quais não davam a mínima para a orientação de Deus. Então o Senhor mobilizava um exército para fazer guerra contra essas nações. Quer ver? Deuteronômio capítulo 7, verso 1 e 2, diz assim: quando o Senhor teu Deus houver te introduzir na terra ao qual vais possuir, e tiver lançado fora muitas nações diante de ti, os heteus, os gigazeus, os amorreus, os cananeus, os perizeus, os heveus, os jebuseus, e 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu, e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti, para as ferir, totalmente as destruirás. Não farás com elas aliança e nem terás piedade dela. Então a gente vê aqui que o Senhor mandando essas pessoas guerrearem contra as nações impiedosas, essas nações moralmente depravadas, essas nações violentas, que atacavam muitas vezes as nações justas, o povo de Deus, e que foi dado muita oportunidade para que eles mudassem o seu conceito de vida, e eles não o fizeram. A gente vê também o povo de Israel, o povo de Deus, participando de guerra sobre um governo já monárquico, ou seja, sobre um governo, sob o comando de um rei. A nação era dirigida por um rei, o rei estabelecia um exército, coisa que não era na época do governo teocrático. O exército era juntado apenas para a batalha, não existia um exército permanente. Já no governo monárquico, o rei já pagava a soldados para que estes ficassem exclusivamente com essa visão de guerra, essa visão de campanhas de guerra. Então a gente vai ver em 2 Crônicas, capítulo 25, verso 6, Israel já contando com um exército estabelecido, que era pago para fazer esse trabalho de combater a violência, de ir para a guerra. E 2 Crônicas, capítulo 25, verso 6, também de Israel tomou o soldo 100.000 homens valentes por 100 talentos de prata. Então aqui a gente pode perceber que essas pessoas já recebiam dinheiro para estar trabalhando no exército. O exército já era uma profissão, já era lá uma maneira de ganhar dinheiro.
Então a gente já vê que nesse período o propósito de muitas guerras já não era mais estabelecimento da moral, estabelecimento dos princípios do reino de Deus, estabelecimento da justiça, mas já tinham aqui muitos desejos humanos de querer ampliar os seus territórios, de querer ter mais interesses pessoais para fazerem guerras. Mas você pode estar perguntando, mas qual é a relação de Deus com as guerras? Então a gente já falou aqui que a Bíblia está repleta de textos que falam sobre a guerra, e a Bíblia chama o Senhor de homem de guerra, capitão de guerra, e a gente vai ver aqui que existe um texto em que mostra que foi Deus que ensinou o povo a guerrear. Segundo Samuel, capítulo 22, verso 35, diz assim: instrui as minhas mãos para a peleja, de maneira que um arco de cobre se quebre pelos meus braços. A gente olha aqui e vê que Deus está instruindo o seu povo a lutar, a guerrear. Isso não significa, como muitos historiadores, com muitas pessoas que não são cristãs tentam colocar ou deixar transparecer, que Deus do Antigo Testamento era um Deus de ódio, era um Deus de raiva, era um Deus de vingança. Não é isso. O que acontecia é que Deus usava o exército para poder estabelecer princípios, para poder estabelecer justiça, para poder estabelecer uma punição pelo pecado, para que o pecado não ficasse impune e as pessoas acabassem sendo contaminadas, os justos acabassem sendo contaminados pelo pecado. Há detalhes que as pessoas elas não compreendem. E o primeiro é que Deus nunca se alegrou com a morte de um infiel, de um ímpio, de uma pessoa como esta que nós já vimos aqui. Em Ezequiel, capítulo 18, verso 23, diz assim: desejaria eu de qualquer maneira a morte do ímpio? Diz o Senhor Deus, não desejo antes que ele se converta dos seus caminhos e viva. Então a gente vê aqui que a guerra sempre foi a última decisão de Deus, a última opção de Deus. Sempre antes de tomar essa atitude final, foi dado tempo às pessoas, às nações, condições para que todos se arrependessem daquilo que estavam praticando, que fossem orientados que aquilo não agradava a Deus, para que eles pudessem mudar a situação, mudar de vida, mudar a sua maneira de viver. Olha o que diz Gênesis capítulo 15, verso 16. E a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus ainda não está cheia. Veja que Deus deu 4 gerações aos amorreus, ou seja, centenas de anos. Alguns dizem que naquele tempo a geração era de 60 anos, então a gente seria 240 anos. Se a gente considerar hoje uma geração como a de hoje de 100 anos, seriam 400 anos em que a palavra foi pregada, a instrução foi dada para que as pessoas mudassem de vida e elas continuavam praticando tudo aquilo que desagradava a Deus. Então você vê que não era uma atitude de ira, não era uma atitude de raiva, não era uma atitude intempestiva, mas era uma última tomada de posição para quem já tinha sido dado várias oportunidades de mudança. Qual seria então a relação entre Jesus e as guerras? O que o Novo Testamento fala sobre isso? A gente vai ver aqui que a primeira vontade de Jesus e a sua direção para a vida do cristão era procurar a paz, viver em paz, batalhar pela paz. A gente vê em João capítulo 18, verso 36, respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Jesus, quando foi entregue aos judeus para ser crucificado, para que fosse julgado, poderia clamar e o Senhor, através da força, da violência, dos exércitos celestiais, ter causado uma tremenda revolução militar naquele momento. Mas Jesus disse que esse não era a sua vontade. A ideia principal de Jesus, o uso da força militar por Deus, o uso dos exércitos, nunca teve o intuito de fazer violência por violência. Jesus queria sempre defender a justiça, o bem, os homens de bem, a vida das pessoas. Por isso, quando não havia outra maneira, quando todos os outros meios já haviam se esgotado, havia então a operação militar, a luta para fazer com que isso acontecesse. Aí você pode estar perguntando, mas há vários textos no Novo Testamento que se utilizam de figuras, de palavras militares para caracterizar o cristão. O que significa isso? Será que a palavra de Deus fala a respeito disso? Então, é possível que a gente deva agir com violência? Você vai ver que esse uso desses termos militares, como soldado, como homem de guerra, como pessoas que deveriam se portar dessa maneira, devem-se a demonstração de como é importante uma vida cristã
comprometida, eficiente, que seja treinada naquilo que faz para combater uma luta espiritual. Por isso se usava a figura militar, a figura de um soldado, para que a gente pudesse estar se preparando da mesma forma que o soldado se prepara para uma luta física, para a gente pudesse estar se preparando para uma luta espiritual com armas espirituais. Olha só o que diz 2 Timóteo capítulo 2, verso 3. Sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Cristo. Ou seja, as aflições que Cristo passou aqui, passou porque veio pregar o amor, a palavra de Deus, e muitos interesses batalharam contra ele, e ele está falando, olha, sofre comigo como um bom soldado. O que faz o bom soldado? Batalha, luta até o fim, é perseverante, é uma pessoa que não desiste da sua incumbência, da sua tarefa, e ele está dizendo isso dessa maneira. 1 Timóteo capítulo 1, verso 18. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas a boa milícia. Ou seja um bom soldado, seja alguém que se dedique, seja alguém perseverante naquilo que é o seu objetivo aqui, a luta espiritual, de ser um servo de Deus que está comprometido com as coisas de Deus e tenta passar isso para as pessoas, sempre visando bem a justiça e a vida. A gente jamais vê na palavra de Deus o Senhor se desviando do enfoque principal da sua mensagem, que era a paz. Olha o que diz Efésios, capítulo 6, verso 15. E calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Olha que coisa interessante. Sempre a ideia foi de trabalhar pela paz. E aí você vem, de novo, talvez, se questionando aí interiormente. Então, qual deve ser a participação do cristão numa guerra, ou um policial militar, na luta contra a violência? Qual é a visão ética cristã a respeito disso? Deve o cristão participar das guerras? Deve o cristão lutar contra a violência como um policial militar? Irmãos, pela palavra de Deus, a gente entende que os soldados, os policiais militares, devem participar das guerras que são consideradas guerras justas, como é a defesa da nação contra invasores estrangeiros, a defesa das pessoas contra a violência, a luta contra a criminalidade, para que a gente possa manter a segurança pública, para que a gente possa manter as pessoas protegidas contra os malfeitores que se levantam no crime organizado, de uma maneira geral, para atentar contra essas pessoas. Então o policial deve participar, o policial cristão deve participar. Entendo também que a cabeça do policial cristão, do militar cristão, deve ser a mesma que a palavra de Deus nos ensina, que o tirar a vida de uma pessoa, que o puxar o gatilho, que o matar, deve ser sempre a última opção. Ela deve vir sempre como última opção. A gente deve sempre tentar preservar a vida, mas quando a sua própria vida está em jogo, quando a vida das pessoas de bem estão em jogo, aí sim, numa situação extrema, ele pode e deve fazer isso, tirar a vida das pessoas para proteger a vida, para proteger os inocentes, para proteger a justiça. Não há nenhuma contradição e não há nenhum pecado nisso. Ninguém deve matar ou ferir as pessoas pelo simples fato de ser um policial, ou de ser um militar, ou de ser uma autoridade, mas sim sempre visando proteger a vida de pessoas, sempre visando ser esta a última opção, e aí sim ele deve usar. Há uma passagem bíblica muito interessante que fala de pessoas descumprindo a ordem de um governo, quando a ordem é injusta, quando a ordem contraria o senso de justiça, o senso cristão, essa ordem não deve ser obedecida. Então a gente sabe que há muitos governos, há muitos chefes que fazem alguns pedidos que são contra a visão bíblica, contra a visão da moral, contra a visão daquilo que é justo. Aí sim, o policial militar não deve cumprir essas ordens. E há uma passagem na Bíblia que mostra isso claramente. Pessoas que se negaram a cumprir ordens que eram injustas, ordens que não deveriam ser cumpridas porque eram moralmente incorretas, e o Senhor Jesus não os condena. Mateus capítulo 2, verso 13 e 14 diz assim: E tendo eles se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: Levanta-te, toma o menino e a sua mãe e foge para o Egito. E demoraram-se lá até que eu diga, porque Herodes há de procurar o menino para matar. E levantando-se ele, tomou o menino e a sua mãe de noite e foi para o Egito. A gente vê aqui que as parteiras hebreias tinham recebido uma ordem de matar todos os recém-nascidos porque Herodes tinha medo de perder o seu governo. E as parteiras hebreias não fizeram isso, se negaram a fazer isso. E aí o Senhor avisa José para que fuja com o menino Jesus, para que não passe por esse sufoco de ver aí a vida do menino em jogo.
Mas as parteiras hebreias recusaram-se a cumprir essa ordem, uma ordem governamental, porém uma ordem injusta. Portanto, irmão, dependendo da ordem, você deve mesmo descumprir essa ordem. A gente deve obedecer o governo que é instituído por Deus quando essas decisões não contrariam a moral, a justiça e a palavra de Deus. Existem nas Escrituras orientações a respeito do uso da força física, principalmente para a autodefesa, para a justiça da causa, mas nunca para uma situação de injustiça ou uma ordem moralmente incorreta. Irmãos, nós vamos ver agora algumas passagens que nos mostram a permissão pela palavra de Deus, a permissão de Deus para que a gente possa conter a violência, conter aquelas pessoas que não querem uma convivência pacífica, se livrar dos agressores injustos, através do uso da força física. Eu quero ler com você 1 Samuel, capítulo 23, verso 1 e 2, que diz assim: Foi anunciado a Davi, dizendo: Eis que os filisteus pelejam contra Keila e saquearam as eiras. E consultou Davi ao Senhor, dizendo: Irei eu, lutarei contra estes filisteus? E disse o Senhor: Vai e ferirás os filisteus e livrarás a cidade de Keila. Então a gente percebe aqui que, como não havia outra solução, o Senhor permitiu que fosse usada a força física, a violência contra estas pessoas que injustamente atacavam a cidade de Keila. A gente precisa entender uma coisa: é uma posição difícil, mas é uma posição que tem que ser tomada. A gente não pode ficar omisso diante do mal. O cristão, ele não pode ficar omisso diante do mal. A gente tem que se submeter aos governos, exatamente, aos governos que estão debaixo da moral, da justiça e debaixo da palavra de Deus, dos ensinamentos e mandamentos de Deus. Quando eles fogem desse ensinamento, desse mandamento, a gente não deve obedecê-los, porque isso confronta com aquilo que nós somos ensinados por Deus. O governo deve ser sempre obedecido, mas quando ele está numa posição de submeter-se aos padrões éticos, morais, de justiça, de bem, conforme ensinam a palavra de Deus. O governo não pode, não tem poder, nem autoridade, nem o direito de dominar a vida religiosa do homem. Você tem a sua opção religiosa e você deve fazer isso prevalecer na sua vida, independente das ordens, como há em muitos países por aí, ordens para se cultuar ou não em determinada religião. Nós não podemos fazer isso. Apesar de todas essas posições, apesar de a gente ver que a Bíblia não condena o uso da violência em determinados casos, nós devemos entender que a mensagem de Jesus, a mensagem da palavra de Deus, é que o cristão deve sempre procurar a paz. O ponto de honra, a nossa luta maior é pela paz, por uma sociedade mais justa, por uma sociedade principalmente temente a Deus, mas por uma sociedade em que haja uma convivência pacífica. Olha o que diz Tiago, capítulo 4, verso 2. Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Ou seja, quando nós estamos na direção de Deus, quando a gente pede as coisas para Deus, Deus nos provê de tudo aquilo que é necessário para uma vida abençoada. A paz vem quando estamos debaixo da orientação de Deus e dos seus ensinamentos, que sobretudo é o amor, a compaixão, a misericórdia que Ele tem pelo ser humano. Irmão, você que é policial militar, você que é militar cristão, você sabe que você tem autorização para agir com violência quando isso é necessário para proteger a vida, para proteger a justiça, para proteger o bem maior. Mas você sabe também que essa deve ser a sua última opção, de puxar uma arma e dar um tiro ou matar uma pessoa, deve ser sempre a última opção. Quando isso não tem mais outra solução, aí sim, você pode fazer uso disso e o Senhor, com certeza, não condenará uma atitude como essa, que é uma atitude de buscar sempre, não ficar omisso diante do mal. Que Deus te abençoe, que você possa ter entendido. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Nossos endereços vão aparecer aí na tela. Estamos à disposição para tratar com você sobre diversos assuntos. E se você tem alguma sugestão sobre algum assunto, envie para nós também. Use o nosso e-mail, envie para nós e nós vamos abordar esse tema para trazer mais elucidação sobre esse assunto na sua vida. Que Deus te abençoe, uma boa semana em nome de Jesus.